Alunos, agora vamos falar então sobre a didática na atualidade. E para tanto, eu chamei aqui um time de mulheres muito capacitadas, professoras que estão atuando na educação básica neste momento. Então, eu vou pedir que elas se apresentem e desde já agradeço a participação de vocês aqui conosco. Vamos lá então, professora Camila, podemos começar com você? Claro. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla, sou pedagoga e também historiadora, mestre em educação e doutoranda em educação. Estou aí no final da minha tese. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de Maringá há 9 anos e atuo nesse tempo na educação infantil aqui no município. Olá, alunos. Eu sou a professora Ana Paula Viana, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre e doutora em Educação pela mesma instituição e atualmente sou professora da Rede Pública de Educação do município de Marialva, nos anos iniciais do ensino fundamental. Olá, alunos, olá, professoras, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, professora Suzy. Eu sou a professora Ana Paula Cunha, tenho uma xará aqui hoje, e eu sou também, assim como a professora Camila, eu sou pedagoga e historiadora, mestre em História, e atuo na educação básica há quase 10 anos já passei pelo ensino infantil, pelos anos iniciais, finais e ensino médio. E atuo também, né, esqueci de falar, como professora aqui na instituição, né, na Unicesumar, no ensino superior. Muito bem, então vocês veem que nós temos aqui pessoas gabaritadas para falar sobre a didática na atualidade. E para começar, eu já vou fazer uma ligação entre o que nós estamos vendo na aula. Então, vocês acabaram de ver sobre Comênios, a didática magna, viram sobre as tendências pedagógicas, diferentes tendências que já passaram aqui pelo Brasil e que ainda passam. E agora eu vou pedir que as professoras nos relate como é a didática no processo de ensino de vocês e como é a didática em sala de aula. Professora Suzy, na educação infantil, né, assim como nas outras etapas da educação básica, a didática ela se faz muito importante, tendo em vista que é ela que vai dar o suporte teórico e prático para o processo de ensino e de aprendizagem. Então, aqui em Maringá, nós utilizamos a tendência histórico-crítica, então é ela que nós seguimos e que nos dá base para o processo de ensino e também de aprendizagem dos nossos alunos. E é ela que eu sigo para preparar as minhas aulas, para pensar nos recursos, nas estratégias e em tudo que eu preciso para que em sala de aula eu possa, então, proporcionar aos meus alunos momentos didáticos e momentos prazerosos de contato com o conhecimento científico, a fim de que as crianças, então, possam, por meio desses recursos e das estratégias que eu propicio, construir os seus próprios conhecimentos. Então, eu acredito que a didática é muito importante e, na minha prática, eu utilizo ela amplamente a fim de que as crianças tenham um ensino de qualidade e também eu, enquanto professora, possa proporcionar esses momentos aos meus alunos. Então, eu sigo o que está na proposta pedagógica da escola e também na Base Nacional Comum Curricular. Eu sigo o planejamento que é proposto na instituição de ensino. Então, o município de Maringá nos dá, né, alguns critérios e alguns itens que devem fazer parte do planejamento. Então, isso faz parte da minha rotina enquanto professora no planejamento. Eu penso na execução desse planejamento a partir do conhecimento que eu tenho da minha turma. Então,
da realidade social deles, da cultura que eles têm, do conhecimento e das vivências que eles têm, né, enquanto alunos. Então, tudo isso eu levo em consideração na hora de planejar, a fim de que a minha execução e a minha avaliação esteja aí de acordo e didaticamente ideal para a idade deles. Bom, ao tratar da importância, né, da didática, nós estamos compreendendo, então, a importância da relação que se estabelece entre três elementos principais: o professor, o aluno e a matéria a ser ensinada, o conteúdo a ser ensinado, né, levando em consideração o objetivo, além dos conteúdos, a metodologia, qual método que eu vou utilizar, e, enfim, pensando no procedimento de ensino e aprendizagem, né? Então, por isso, ao planejar nossas aulas, nós estamos utilizando a todo momento a didática, né? Pensando em como ensinar determinado conteúdo, quais atividades eu deva levar em consideração para que o meu aluno consiga construir o conhecimentos, novos conhecimentos, ele chega com vários conhecimentos. Então, é a partir da minha mediação, da minha didática, que ele vai construir novos conteúdos cientificamente, né? Então, sempre visando a aprendizagem dos alunos, né? Então, qual objetivo, determinada atividade, qual método utilizar. Então, o professor diariamente, ele utiliza-se da didática em sua prática em sala de aula, e não só em sala de aula, né? Antes dela, quando nós vamos preparar, né, as nossas atividades, as nossas aulas, a gente leva em consideração todas essas etapas, né? Os objetivos, sempre fundamentando, então, na legislação vigente, seguindo, né, os parâmetros que a gente precisa para que os nossos alunos, então, tenham uma educação de qualidade. Bom, dando continuidade, me utilizando, inclusive, da fala das duas professoras, Camila e Ana Paula, nós, às vezes, podemos nem perceber, na verdade, o quanto essa didática ela é importante e ela é utilizada a todo momento. A sala de aula, a aula em si, que eu chego no meu cronograma, no meu horário, dou a minha aula, ela seria um dos últimos pontos, na realidade, de todo esse processo. Quando nós falamos em didática, em especial, no meu caso, que eu estou pontuando sobre os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, nós temos que levar em consideração que são diversas salas, são professores que dão aula para disciplinas específicas, então pensar em didática é essencial. Eu não posso ser a mesma professora Ana Paula num 6º ano e tentar aplicar o mesmo método, a mesma metodologia, talvez, os mesmos recursos, os mesmos objetivos, pensando isso para um 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Então, para nós, isso é essencial. Todo o processo anterior à minha chegada em sala, que é um processo elaborado pela didática, meu plano de aula, a minha conversa com os gestores, porque eu preciso compreender qual é o objetivo, quais são as regras do projeto político-pedagógico daquela escola, como as professoras pontuaram, então, quais são as leis nas quais eu devo me embasar. Nós estamos falando de diretrizes da própria BNCC. Então, para isso, eu vou fazer uma pesquisa. Então, o professor, ele é essencialmente também um pesquisador, um produtor de conhecimento. A partir daí, eu tenho que planejar a minha aula, pensando em conteúdo, série, como eu especifiquei, no caso dos anos finais em ensino médio, que é extremamente importante, objetivos, método, metodologia, cronograma, avaliação. Então, isso difere muito de uma sala para outra. Por isso, também, eu preciso conhecer
muito bem cada uma das minhas salas, as especificidades de cada um dos meus alunos. Eu trabalho em uma instituição privada aqui da cidade de Maringá. Então, eles têm o PPC, claro, né, muito bem elaborado, é uma regra que nós devemos segui-lo. Nós temos um planejamento que é feito quinzenalmente, um exemplo, isso pode variar, né, de escola para escola, mas no meu caso, esse planejamento para os anos finais é feito quinzenalmente e ele deve ser obedecido, porque isso é essencial para a prática em sala de aula. As professoras pontuaram muito bem, conforme a gente vê na disciplina, a didática não está relacionada apenas ao ato de ensinar. Então, nós não vamos apenas nos abordar ao plano de aula, então nós temos todo um planejamento que vem por trás, né, das leis e toda essa questão que vem envolto ao ensino e à aprendizagem. E agora, a gente também, para falar sobre a didática na contemporaneidade, nós não podemos nos esquecer e não podemos deixar de refletir sobre o contexto atual. Nós estamos num momento de pandemia, um momento de quarentena, os professores dormiram professores e tiveram que acordar apresentadores. Será que é este o caso? E fica a questão que agora eu lanço para elas responderem também. Tem como ter didática no ensino remoto, professoras? Tem sim, tem e deve, né, professora Suzy? De fato, é uma situação que ninguém esperava, né? Nós todos fomos pegos de surpresa, então não tivemos tempo de nos organizar, de treinar, de fazer formação ou de procurar ferramentas de antemão que nos desse suporte para esse momento, né? Todos tivemos e estamos tendo que aprender com a nossa prática. Aqui em Maringá, na educação infantil, as aulas remotas, elas estão acontecendo desde a educação infantil, passando por todas as etapas da educação básica. Então, na educação infantil, como que nós estamos fazendo? Nós estamos formulando apostilas com planos de aulas quinzenais para que os pais possam aplicar as atividades para os alunos em casa. Então, não é obrigatório a gravação de vídeos ou de orientações por imagem, mas nós temos que fazer um planejamento bem detalhado e explicativo, direcionando os pais no que é preciso fazer para que a atividade seja realizada com os alunos em casa. Então, o que eu procuro fazer didaticamente e pensando principalmente nesse pai, que é a minha extensão enquanto professora lá em casa, né? Então, eu penso, primeiramente, que a maioria dos pais estão trabalhando, né? Que eles já estão tentando retomar, né, a uma rotina de trabalho. Então, eu penso, quando eu penso na atividade, eu penso em integrar os conhecimentos que as crianças e a realidade daquela comunidade em que eu trabalho com as atividades. Então, eu vou rapidamente só dizer para vocês uma atividade que eu planejei para eles. Eu propus que as crianças, né, que os pais trabalhassem com as crianças um conceito matemático, que é a relação termo a termo, né, a partir da ajuda que a criança daria para os pais para preparar, por exemplo, uma mesa de almoço ou jantar. Então, quantas pessoas moram na casa? Quantos pratos eu preciso? Quantos talheres? Quantos copos? Será que numa casa que mora 4 pessoas, 3 pratos dariam? Faltaria algum? Sobraria algum? Então, é um termo matemático, um conceito matemático que as crianças precisam desenvolver e que é possível de trabalhar em casa com os pais e já integrando ali essa rotina, né, essa nova rotina que nós estamos vivendo. Com você, professora. Bom, essa pergunta é muito pertinente, né? Exatamente por estarmos vivenciando um momento, no mínimo, atípico da história da educação brasileira, né? Entendo que nós, professores,
estamos aprendendo muito com essa situação que é o ensino remoto. As nossas ações pedagógicas, elas estão sendo diariamente repensadas, né? E com isso eu quero dizer que, sim, tem como ter, sim, didática neste momento, né? É claro, nós estamos a todo momento pensando em como chegar até os nossos alunos da melhor maneira possível, porque nós não estamos próximos, né? A situação exige o distanciamento social. E nesse sentido, né, levando em consideração sempre a base legal que nos ampara, né, o nosso cronograma de conteúdos, planejamento, nós temos um aliado aí, né, que são os meios de comunicação. Eu vou falar, então, rapidamente da minha prática, né, diária aqui com o ensino remoto, né. A Secretaria de Educação aqui do município, ela optou, mediante abranger da melhor maneira possível, né, os alunos, porque nós temos tanto alunos da zona rural quanto urbana, então, para abranger da melhor maneira possível, foi optado, então, pelas aulas, as videoaulas que são transmitidas, né, são gravadas e transmitidas pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, são gravadas lá em Curitiba e disponibilizadas por um canal aberto e também, depois, né, são disponibilizadas por link online, que eles podem acessar no momento oportuno, se não puder assistir no horário em que é transmitido, né? Então, eu percebo que foi a melhor maneira que encontrou para que se pudesse abranger os alunos, e a partir, né, das aulas, dos conteúdos, a gente prepara, nós professores preparamos as nossas atividades, sempre pensando, então, nos objetivos a serem alcançados, na forma lúdica de chegar até os nossos alunos. Nós aqui, né, eu como professora, tenho um grupo, né, no WhatsApp, então eu recebo dúvidas, tanto de pais quanto de alunos, e eu vou explicando para eles. Então, os meios de comunicação estão sendo um excelente aliado para nós, né? A gente disponibiliza recursos pedagógicos, então, é a forma como nós encontramos de estar mais próximos, né? Então, desse modo, é o que o momento nos proporciona estarmos diante, né, dessa situação epidêmica, tendo a nossa didática. Como as professoras pontuaram novamente, né, não é só possível ter uma didática nesse momento, como ela é essencial. Eu me pego agora, nesse momento, relembrando logo quando nós iniciamos na instituição em que eu trabalho o período de quarentena. As primeiras medidas foram por parte dos gestores de se pensar na realidade de como que isso seria feito tendo bases legais, não é? Então, voltamos àquela conversa inicial de se pensar didaticamente nas nossas leis, nas nossas diretrizes, enfim. E também, claro, de uma forma de atingir esses alunos de forma eficiente, porque o nosso objetivo nunca foi apenas vamos colocar que estão sendo dados conteúdos e não vamos pensar se os alunos estão aprendendo ou não. De forma alguma, nós estamos pensando além, inclusive, como que esses conteúdos, se não forem dados de forma eficaz agora, como que eles podem fazer falta nos próximos anos, não é? Então, por exemplo, a história do 6º ao 9º ano, ela é ensinada de forma cronológica. Então, se os alunos não aprenderem bem a história do 6º, consequentemente, eles terão dificuldades no 7º e assim por diante. Então, com a pandemia, tudo mudou, né? Nós repensamos recursos, repensamos métodos, repensamos a avaliação. E, no meu exemplo, na forma como eu estou fazendo na instituição em que eu trabalho, nós estamos utilizando uma plataforma do Google, o Google Sala de Aula, o Google Class, e como os alunos já são maiores, já têm maior autonomia, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, nós gravamos videoaulas explicativas
pensando naqueles alunos que podem não ter acesso à aula ao vivo, mas nós damos aula ao vivo para todas as turmas. Nós disponibilizamos formulários por meio dessa plataforma também. E, além disso, ainda atendemos dúvidas por grupos de WhatsApp. Então, tudo se modificou. Provas que nós fazemos, antes eles tinham 1 hora aula para fazer uma prova. Agora, por exemplo, nós disponibilizamos a avaliação pelo Google Class e eles têm das 8 da manhã às 8 da noite, pensando nos pais que trabalham, na dificuldade, às vezes, com a internet, nos recursos que eles têm disponíveis. Então, a didática agora é essencial para que isso seja eficaz. Muito bem, obrigada, professoras, pelos depoimentos. E a gente falou, então, em um momento antes da pandemia, vocês tinham uma didática. No momento agora, durante a pandemia, vocês continuam com uma didática, mas agora a gente precisa passar para um outro nível. E agora, uma questão mais reflexiva. Como será a didática após a pandemia? A gente sabe aí que talvez, muito provavelmente, o ensino e o processo de aprendizagem também não serão os mesmos. Mas vocês conseguem já ter uma reflexão, de alguma forma, sobre como será a sua didática em sala de aula depois que voltarmos de toda essa questão pandêmica aqui? Olha, professor, eu acho que essa é uma questão que permeia o pensamento de todos os professores nesse momento, né? Como que vamos ficar após esse período de pandemia? De fato, nós não temos nada concreto que nos guie, né? Penso eu, que na educação infantil nós não temos nada concreto que vá nos direcionar de como isso vai ficar. Mas uma coisa, eu acredito que seja certeira. Nós não vamos ter a mesma didática que nós tínhamos no período anterior à pandemia, né? Assim como nós não seremos também as mesmas pessoas, os mesmos sujeitos e nem a mesma sociedade, né? Esse período de pandemia tem nos ensinado e deve nos ensinar, né, a sermos pessoas melhores, a olhar para o nosso aluno de forma diferente, a pensar no processo de ensino e de aprendizagem também com maior qualidade e de uma maneira mais eficaz, né? Eu, professora Camila, digo que eu vou olhar, né, que eu já tenho um olhar diferente para os meus alunos. Eu acredito que quando eu voltar para a sala de aula, esse olhar será mais diferente ainda, né? Pensando neles, né, enquanto sujeitos individuais, com vivências individuais, pensar em estratégias, em recursos, em um planejamento, em uma execução do planejamento, em uma avaliação que, de fato, humanize os meus alunos e os levem a serem seres humanos melhores e que eles possam, a partir do conhecimento científico, aplicar esses conhecimentos que foram construídos em sala de aula na sua vivência social. Então, eu acredito que o meu olhar já se modificou e deve se modificar ainda mais pós-pandemia. Eu concordo com a professora Camila, né? Embora seja difícil de responder afirmativamente, de forma tão concreta, tão contundente, eu entendo que não só a didática, né, como processo de ensino, a educação, e eu arriscaria dizer a nossa sociedade e todos os setores que dela compõem como um todo, que não serão os mesmos, né? Porque nós estamos aprendendo diariamente, nós estamos nos reinventando, nós estamos procurando a cada momento poder chegar até os nossos alunos da melhor maneira possível, didaticamente, né, falando, a gente tem essa preocupação e essa situação epidêmica, ela vem para que a gente possa refletir sobre as nossas ações pedagógicas, sobre como nós vamos poder concretizar uma educação de qualidade pós-pandemia, né? Eu penso que nossos planejamentos serão repensados, a nossa forma de lidar com os nossos alunos diariamente, né? Tudo será
diferente, né? Claro, uma coisa é certa, a gente sempre vai prezar pelo melhor ensino e aprendizagem, pela melhor educação, pelo melhor processo possível, né? Mas isso é algo que a gente está constantemente refletindo, constantemente avaliando, né? Porque não só as atividades estão sendo repensadas, recursos, enfim, mas nós mesmos, né? Nós estamos também nos transformando, nos tornamos pessoas melhores a partir do momento que nós refletimos sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que será diferente, mas é algo para a gente pensar e refletir e analisar como será após pandemia, quando retornarmos. Professora Suzy, eu vou me utilizar de uma frase bastante famosa já, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente para esse momento, que é aquela frase que diz que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, né? As águas já não serão mais as mesmas e nem as pessoas que estão entrando. Então, veja só que interessante, eu me recordo que anteriormente à pandemia, nós já vínhamos fazendo uma discussão sobre o uso de tecnologia por conta da própria BNCC, também sobre a temática da Revolução 4.0, que deixava muito claro essa necessidade de uso da tecnologia, mas que, na verdade, na prática, acabava não estando funcionando de forma acelerada como aconteceu agora, que nós fomos pegos de surpresa. Mas eu acredito que por conta também das discussões anteriores, e agora essa realidade que nos foi posta, escancarou-se a necessidade de adaptações, de mudanças, de novos aprendizados, tanto por parte de professores, quanto de alunos, dos gestores, da educação brasileira como um todo. Necessidade de adaptações, tanto nas escolas públicas quanto nas instituições privadas. Eu falo da realidade a qual eu pertenço, então eu tenho plena ciência de que a realidade das instituições privadas é muito diferente das escolas públicas, né? Então, quando eu olho para a escola na qual eu trabalho, eu sei que eles pensam em, sim, dar continuidade à tecnologia, que eles já pensavam sobre isso antes, que, inclusive, estão fazendo reformas na escola agora para recepcionar esses alunos pós-pandemia, já com outros recursos tecnológicos disponíveis. Mas eu acredito que seja muito importante a gente falar nessa discussão, e as escolas públicas e o público, como será que isso vai funcionar? Porque nós sabemos que esse ensino remoto que está acontecendo agora, né, ele é diferente para instituições públicas e instituições privadas, mas com certeza ambas vão ter professores diferentes, alunos diferentes, vão ter que se adaptar a uma nova realidade educacional pós-pandemia. E todos vão, com certeza, seguir uma didática, não é, professora? Você acredita que a didática esteve presente em todas as fases do processo de ensino de vocês, tanto antes da pandemia, quanto agora, durante o ensino remoto, e com certeza continuará no processo pós-pandemia, fazendo um trabalho de excelência, porque a didática é muito importante, tanto para a organização, quanto o ensino de qualidade, logo, uma aprendizagem de qualidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês novamente e gostaria que vocês pensassem em uma mensagem final aí para os alunos refletirem sobre a didática. Podemos começar com você, professora Camila? Sim. Gostaria primeiro de agradecer o convite, professora Suzy. É sempre um prazer, né, poder contribuir com os conhecimentos e com a minha prática, principalmente no que se refere à didática. Claro que as reflexões foram um desafio até para nós, né, que estamos ali na prática, mas quando a gente para pensar e para falar sobre isso, a gente também se coloca como se coloca a refletir sobre a nossa realidade. E o que eu tenho a dizer para os alunos é: estudem bastante a didática, levem a didática para a sua vida como um processo diário de ação e reflexão sobre tanto o seu ensino quanto também a aprendizagem dos alunos, né?
Não deixem que isso depois, quando vocês estiverem já na prática, né, de sala de aula, se esvaia, né? Deixe de lado, mas pensem e levem sempre a didática junto com vocês. Eu também quero agradecer imensamente tanto o convite da professora Suzy, quanto estar aqui ao lado de vocês, professoras tão competentes, né? Professora Ana Paula, professora Camila. Também é um prazer poder falar com os alunos da professora Suzy. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem que agradecer. Eu concordo com as professoras, em especial a última fala, né, da professora Camila, sobre a importância da didática, né? A didática, ela deve ser considerada em todo momento do processo educativo, né? Ela é a que dá base para que nós possamos ensinar. Então, antes de tudo, nós temos que aprender, e é esse o momento em que vocês estão, alunos, aprender. Então, nós precisamos aprender para, então, ensinar. Então, que vocês tenham muita disposição, né, que vocês tenham muita abertura ao conhecimento, porque é a partir do conhecimento que vocês terão a possibilidade de reflexão, de novas práticas, né, para que se consiga concretizar uma educação de qualidade, que é o que eu desejo a todos vocês. Eu também gostaria de agradecer, claro, o convite da professora Suzy novamente, e poder estar aqui com duas professoras tão importantes, tão competentes, e me sinto privilegiada. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, professora Suzy, destacar, na verdade, que nós, professores, e os alunos que estão em formação para se tornarem professores também, são essenciais para a sociedade, né? Nós vamos ser essenciais para que os cidadãos se tornem cidadãos críticos, atuantes, que possam agir na sua realidade. Mas, se nós não utilizarmos a didática de forma correta, o nosso processo não vai alcançar esse objetivo. Porque aí nós estaremos somente repassando conhecimento sem refletir sobre ele. E as coisas não casam dessa forma. Por isso, pensem na dialética do ensino, né? Pensem sobre a didática que vocês vão estar aplicando em sala, para aí sim nós conseguirmos alcançar essa sociedade que nós tanto almejamos por meio das nossas mãos, porque só a educação pode fazer isso. É isso aí. Então, são com essas belas palavras dessas três professoras competentes que nós encerramos nossa aula aqui neste momento, mas as reflexões vão continuar nas nossas lives. Então, eu aguardo vocês para as nossas próximas reflexões. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.